recebe nossa adoração, Senhor. Recebe o nosso louvor. Abençoa o culto nessa noite, Senhor. Derrama as tuas bênçãos nessa noite. De cada um de nós, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez reunidos para celebrar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Então se coloque de pé. Abra o seu coração para aquilo que o Senhor deseja fazer essa noite, para a mensagem que o Senhor deseja nos falar essa noite. Em nome de Jesus. Pai, eu oro, Deus, por cada um que está aqui nessa noite, neste momento. Eu oro, Deus, porque mais uma vez estamos reunidos em Teu nome, por Tua graça e misericórdia, Pai amado. Vai guiando mesmo aqueles que estão a caminho, em bondade, em misericórdia, em favor, em amor, Deus. E eu oro mesmo, Pai, para que todo desânimo caia por terra em nome de Jesus. Que toda fraqueza, todo cansaço, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que cada um aqui que está cansado seja mesmo renovado pela Tua força, Pai. Cada um aqui que está desanimado, Senhor, seja alcançado por Sua alegria nessa noite, Pai. Todos aqui, Senhor, que estão mesmo cabisbaixos, Senhor, desacreditados, que sejam tomados pela Tua esperança, Pai amado, e que o fogo em nossos corações venha se acender para buscar ao Senhor, para buscar mais de Ti, para buscar mais de Tua presença, Pai amado, em nome de Jesus. Eu oro mesmo para que todo espírito de religiosidade caia por terra e que nós possamos levantar um altar de adoração ao Senhor, que no lugar da religiosidade seja levantado um altar de adoração em nossos corações, Pai amado. Em nome de Jesus, Te entregamos este momento. Ser presente em nosso meio, porque sem Ti nós não podemos fazer nada, porque somos dependentes de Ti, Senhor. Somos dependentes da Tua graça, do Teu amor, do Teu favor, Pai amado. Venha agir em nosso meio nessa noite, segundo a Sua vontade, segundo o Teu querer, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, verso 24. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir a me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Essa é a palavra do Senhor para nós essa noite. Quero fazer mais uma oração. Meu Pai amado, diante da Tua palavra nessa noite, Senhor, eu coloco os nossos corações, para que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, para que a Tua palavra venha massacrar, Deus, o pecado dentro de nós, para que a Tua palavra venha massacrar e destruir, Senhor, a nossa vontade, o nosso querer, que a Tua palavra, Senhor, venha nos transformar mais uma vez, para que a Sua vontade, Pai amado, seja estabelecida em nossa vida, para que a Sua vontade, Senhor, venha mesmo ser cumprida em nossas vidas. Então que a Tua palavra venha destronar a nossa vontade, para que a Sua vontade se estabeleça. Venha a nós o Teu reino, Senhor. Seja feita a Sua vontade aqui na terra como no céu. Em nome de Jesus. Amém. Mas essa não é a primeira vez, não é o primeiro versículo que Jesus fala sobre a cruz para os discípulos. Sobre negar a si mesmo, sobre seguir ou acompanhar a Ele. Vamos ler agora Mateus capítulo 10, verso 38. Mateus 10, 38, ou seja, quando a gente leu Mateus 16, foi uma reafirmação de Jesus. Ele estava falando sobre aquilo novamente, ele estava afirmando aquilo novamente, mas antes ele já tinha falado isso lá no capítulo 10, verso 38, que diz: e quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Nesse versículo de capítulo 10, é a primeira menção da palavra cruz no Evangelho de Mateus. E a cruz, ela era um instrumento de morte. É isso que Jesus estava simbolizando. A necessidade de uma entrega total,
de uma dedicação total, de uma entrega radical da parte dos discípulos ao chamado de Jesus. Antes de Jesus dizer ide, ele disse segue-me. Antes de Jesus mandar que a gente fosse ir pregar, curar, libertar, ele disse segue-me. Tome a sua cruz, segue-me. E Jesus estava falando essas palavras para os 12 dele. Não era para uma multidão, uma palavra de salvação. Não era para todos aqueles que estavam seguindo ele, buscando milagres, buscando aquelas coisas maravilhosas que Jesus estava fazendo. Mas era para os discípulos. Era para aqueles 12 que ele já havia chamado. E o engraçado é que ele não estava falando, segue-me que você vai ficar rico. Segue-me que você nunca mais vai ter problemas. É claro que Jesus é a solução dos nossos problemas. Jesus é a solução dos problemas de uma nação. Jesus é a solução dos problemas de um coração caído. Mas Jesus não disse, segue-me e você nunca mais vai ter problema. Ele estava falando da cruz. Ele estava falando de morte. Ele estava falando de uma entrega. Mas antes disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, pregando e ensinando as boas novas do reino de Deus, curando os enfermos, e ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque elas estavam como ovelhas desamparadas, sem pastor. Elas estavam aflitas, perdidas. Então, Jesus, tomado por essa compaixão ao ver a multidão dessa maneira, ele chama os 12. E aí ele dá autoridade para os 12, para expulsar demônios, para curar o enfermo, para pregar o evangelho. Mas antes dele enviar, antes dele dizer ide, ele dá algumas instruções para os 12, para os seus discípulos. No verso 5 diz, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções, que é onde ele faz essa primeira menção sobre a cruz, sobre negar a si mesmo para poder seguir ele. Ou seja, antes deles viverem o ide, eles teriam que viver o segue-me. Antes deles terem experiências de expulsar demônios, curar enfermos, pregar o evangelho com autoridade, eles precisariam entender o que o segue-me iria exigir deles. A morte, a cruz e o negar a si mesmo. Eles precisavam viver a perda, a renúncia. Tome a sua cruz. Durante o capítulo 10, até Jesus chegar e falar sobre a cruz, Jesus vai dando as instruções e ele usa algumas palavras como tenham cuidado, sejam prudentes, não se preocupem, não tenha medo. Ou seja, Jesus estava dando instruções de renúncia das dores e perseguições que eles iriam viver por causa de serem seguidores de Jesus, por causa do Evangelho, do Reino de Deus. Mas também Jesus deu instruções de cuidado, de amparo, porque a promessa dele é que ele estaria conosco, que ele estará conosco até a consumação dos séculos. No verso 30 diz, até o cabelo da cabeça de vocês estão contados, portanto, não tenham medo. Mas hoje nós vivemos numa geração que vive em prol da felicidade e do prazer, que chamam de amores. Ou seja, se isso me faz feliz, não é errado. Se esse caminho me faz feliz, então é ele que eu devo seguir. Se tem amor, é divino, dizem eles. A geração que elevou o amor e transformou o amor em um Deus. C.S. Lewis diz algo parecido, como Deus é amor, mas o amor não é Deus. Então, se até o amor toma lugar no nosso coração, acima dos princípios e da palavra de Deus, este amor é um ídolo. E todo ídolo ele é o resultado do nosso coração caído, do nosso ego inflado e elevado. Então precisamos entregá-los na cruz. Precisamos entregar o nosso coração na cruz. Se esse amor ele está acima de Deus, se tornando um Deus, precisamos pregar este amor na cruz. Porque o Deus que é amor sacrificou seu próprio Filho na cruz por nossos pecados, por nós pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8, não precisa abrir, mas acompanha comigo. Mas Deus, que prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus
ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E esse amor, essa busca da felicidade, durante anos, tem sido ensinado através da mídia, de novelas, de Hollywood, tem sido uma doutrinação para essa geração. Sabe por quê? Para afastar essa geração da cruz, para afastar essa geração da dor, da renúncia, da entrega. Eu faço parte dessa geração que cresceu assistindo novela, assistindo filmes, assistindo e aprendendo com a televisão, que para viver um grande amor, a gente renuncia a um casamento, que é um propósito, que é um princípio, que é algo estabelecido por Deus. Mas para que eu quero viver isso se eu estou infeliz? Então, em busca da minha felicidade, eu abandono minha família, meus filhos, a minha casa, para buscar um novo amor. Quantas vezes nós assistimos que as pessoas abandonam tudo em busca da felicidade, passando por cima de princípios e valores? E é essa a intenção de Satanás para essa geração. Porque enquanto nós estivermos preocupados em buscar a nossa própria felicidade, o nosso próprio amor, a nossa própria realização, nós vamos nos afastando cada vez mais da cruz. Nós vamos ficando cada vez mais distante do perder, do renunciar. E sem tomar a cruz, sem a renúncia, não há o ide. Sem o morrer, não há o pregar o evangelho. Não haverá o ide e pregai, se não houver o segue-me e tome a sua cruz. O chamado de Jesus para as nossas vidas vai resultar em nós muitas perdas. E como eu disse, essa palavra não foi para a multidão, não foi para a salvação, foi para os discípulos que já estavam perto dele, para aqueles que eles já haviam chamado. O que você tem renunciado em nome de Jesus, meu irmão? O que você tem aberto mão para seguir a Jesus? Porque é impossível a gente seguir a Jesus com a nossa bagagem, carregando a nossa mochila, com as nossas vontades. A gente não vai aguentar a caminhada, a gente não vai suportar a caminhada. Então é preciso a gente abrindo mão, a gente largando as coisas, largando mesmo as nossas vontades, largando a nossa bagagem, para poder seguir a Jesus e aprender com Ele, e receber dEle autoridade, e receber dEle instruções, para então ir e alcançar uma geração. Muitas vezes nós queremos viver o venha a nós e deixamos de lado o seja feita a sua vontade. E a vontade do Pai para mim e para você nessa noite é: tome a sua cruz e siga-me. Eu tenho um amigo lá de São Lourenço que ele compartilhou algo comigo durante essa semana e foi muita confirmação de Deus, porque essa palavra eu já estava preparando essa palavra. E ele falou, ele foi um dos primeiros discípulos que eu consegui fazer lá em São Lourenço, que se tornou um seguidor de Jesus. E de alguns anos para cá, ele deu uma desviada, ele parou de ir à igreja, parou de se entregar, à obra de Deus e começou a viver como um jovem, viver as suas vontades, as suas paixões. E ele foi no culto, no domingo passado, e ele me falou, e aí chegou em casa, mandou uma mensagem, falou: Bruno, Deus está me chamando, Deus está com pressa de me usar, Deus quer me usar, mas para isso eu preciso abrir mão de algumas coisas. Ele falando isso comigo, e ele está num relacionamento, e pelo que ele me disse, esse relacionamento ele não glorifica ao Senhor, ele não agrada ao Senhor, e ele falou: e o que o Senhor me pediu, Bruno, foi para que eu terminasse o meu namoro, porque ela não quer me seguir, e eu quero fazer a vontade de Deus. E eu falei para ele: isso mesmo, cara, a Bíblia fala para os jovens se preocupar em fazer a vontade de Deus, em agradar ao Senhor, em cuidar das obras, das coisas de Deus. E ele falou: eu entendi isso, para Deus me usar eu preciso abrir mão de algumas coisas, e ele me pediu esse namoro, e eu vou terminar esse relacionamento porque eu quero me entregar para o Senhor, porque Ele está me chamando. Cara, a nossa resposta a esse chamado do Pai é um ato de obediência.
Como é Jesus quem chama, nós como cristãos devemos seguir sem pensar duas vezes. A cruz é um ato radical. A cruz era um símbolo radical. E nós temos um exemplo de uma obediência no livro de Lucas, capítulo 5. Pode abrir aí, Lucas 5, verso 27 e 28. Cinco, 27 e 28 diz assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou e deixou tudo e o seguiu. Levi era seu nome de infância, mais conhecido como Mateus, seu nome apostólico. Mateus, ele era cobrador de impostos, sujeito a Herodes, e o pedágio dele ficava na estrada internacional mais importante daquela região. Imediatamente, quando Jesus falou para ele, segue-me, ele abriu mão dos seus privilégios, ele abriu mão da sua posição, ele abriu mão dos seus bônus, do seu título, para viver a cruz de Jesus, para seguir a Jesus. Isso porque provavelmente ele já ouvia falado de Jesus, ele já ouvia Jesus pregando, ele já ouvia falar daquilo que Jesus estava pregando. Então, quando Jesus o chamou, ele largou tudo. Ele largou tudo. Quantos de nós já temos ouvido a respeito de Jesus, ouvido a sua palavra, mas não temos respondido a esse chamado? No verso 29, então, diz assim: Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Além de Mateus ter largado tudo, ele ainda expôs a sua nova caminhada. Ele expôs a sua decisão de seguir a Jesus. O porquê ele estava abandonando tudo. O porquê ele estava largando tudo. Gente, venham ver quem me chamou. Venham ver por que eu larguei tudo para seguir a Jesus, o Filho de Deus. A resposta foi imediata, radical. E cada um, em nossa singularidade, temos algo para abrir mão. Para alguns, a cruz representa a língua. Ela está doida para dar umas chicotadas em nome de ser o super sincero. Mas se a sua sinceridade, a sua opinião, a sua verdade, se for para atacar alguém, se for para atingir alguém e ofender alguém, que ela seja pregada na cruz. A Bíblia fala que o falar é prata, mas o calar é ouro. Então, se a nossa língua está nos fazendo pecar, se a nossa língua está nos fazendo machucar, ofender, ferir, que ela seja pregada na cruz. Para outros, o que deve ser pregado na cruz é o próprio temperamento. Se você é daqueles igual o Pato Donald, já viu? Que perde até o controle quando está bravo. Sai de si. Meu irmão, já ouviu uma vez uma frase que diz: quando a gente sai de si, algo entra em nós. E se você é aquele que é tomado, que é guiado pelo seu temperamento, você precisa entregar o seu temperamento na cruz e ser balançado com os frutos do Espírito. Mas os frutos do Espírito só podem agir em nós quando estamos pregados na cruz. E quando estamos pregados na cruz, meu irmão, a vontade de falar vai vir, a vontade de ser temperamental vai vir, o desejo vai vir, porque alguns é a área sexual, é a pornografia, é o descontrole pelos impulsos sexuais, e age como um animal, como o instinto de um animal, e não é guiado pelo ato divino que Deus criou o sexo para dentro do casamento. E muitas vezes estamos pregando na cruz, e aquela vontade vem, aquele desejo vem, a gente vai, peraí, deixa eu despregar aqui. Desprega e desce da cruz. Mas dia após dia, o Senhor tem nos chamado para tomar a nossa cruz e seguir a Ele.
Para alguns, é o amor ao dinheiro. A segurança de alguns está mais focada no dinheiro que ele tem do que no Senhor, do que na palavra de Deus. E aí vale muito mais atravessar a vontade de Deus, vale muito mais sobrepor os princípios de Deus para não perder aquele dinheiro e continuar com aquela segurança, do que às vezes abrir mão e confiar totalmente no Senhor. A verdade é que a gente acha que tomar a cruz, se converter, é só para aquele que era prostituta, homossexual, drogado e ladrão. Mas deixa eu te contar uma coisa, meu irmão. Se você não for eis alguma coisa, você não pode ver o reino dos céus. Então tomar a cruz é para mim e para você. Ah, mas eu nunca roubei, eu nunca matei, eu sou uma pessoa boa. Não, nós somos maus e devemos pregar a nossa maldade, o nosso coração caído na cruz. Somos pecadores. Precisamos tomar a cruz. E tomar a cruz é abrir mão dos próprios interesses para viver por algo maior. E aí sim, vamos abrindo espaço dentro de nós para sermos preenchidos pela palavra de Deus. É através do arrependimento, do abrir mão, que vai acontecendo em nós a metanoia, que é a mudança de mente. Somente uma árvore saudável pode dar frutos. E somente um cristão que toma sua cruz consegue viver o ide e cumprir a vontade do Pai. Eu não estou falando aqui que você fazer isso, que a obra de Deus vai trazer salvação. Mas os salvos, eles vão viver a obra de Deus. Quantas pessoas que fazem a obra de Deus, mas não estão salvos? Mas todo salvo vai viver e vai fazer a obra de Deus. Vocês estão me entendendo? Nós estamos vivendo uma jornada que tem nos conduzido à eternidade. Não é uma corrida, não estamos participando de uma corrida de 100 metros. E como toda jornada, ela tem seus processos. E se a gente quiser pular os processos, quiser pegar atalhos, quisermos viver o ide sem tomar a cruz, vamos ver o que vai acontecer. Não precisa abrir, acompanha comigo. Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E com perfeito conhecimento disso tudo, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Assim, a cruz não só põe fim à vida de Cristo, mas também termina a primeira vida e a velha vida de cada um de seus seguidores verdadeiros. Ela destrói o velho modelo, ela destrói o Adão na vida do crente, o modelo de Adão nos nossos corações. Então, o Deus que levantou a Cristo dos mortos, levanta o crente para uma nova vida que começa. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Pai amado, diante dessa palavra, diante da Tua palavra, Senhor, eu peço que o Senhor venha destruir em nós o modelo de Adão em nossos corações, o modelo de Adão nas nossas vidas, a nossa primeira vida, a nossa velha vida seja destruída pelo poder da cruz, pela nossa entrega, pela renúncia, Senhor, para que a Sua vida se estabeleça em nós, para que a Sua vontade se estabeleça em nós. E assim, Senhor, queremos morrer com Cristo, para que o Senhor nos levante para uma nova vida, para que o Senhor nos levante para um novo propósito, para um novo modelo, que é Cristo, que veio como o segundo Adão, para trazer vida para nós. Assim como o primeiro Adão trouxe morte, trouxe pecado e a condenação, nós nos entregamos a Cristo, a vontade de Cristo, que nos traz vida, nos traz salvação e reconciliação com o Senhor, meu Pai. Venha transformar as nossas vidas, venha destruir em nós tudo aquilo, Senhor, que tem nos impedido de avançar na Tua obra, na Tua missão e na Tua vontade, Deus. Mais uma vez eu oro
venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, Pai. Em nome de Jesus. Amém.